seja muito bem-vindo ao Eleve-se. Eu sou a Lorene, essa é a Keise, essa é a Laodiceia. E nós vamos falar hoje sobre relacionamentos. Mas o que sobre relacionamentos? Sobre as linguagens do amor. Você sabe o que são as linguagens do amor? E como que isso pode ajudar no seu relacionamento? Então a psicóloga Keise aqui vai explicar pra gente um pouquinho o que são essas linguagens do amor. Na verdade, tem um livro, escrito pelo Gary Chapman, que ele fala das 5 linguagens do amor. Então, o que ele diz no livro é que a gente se expressa de maneiras diferentes e expressa a nossa forma de amar de maneiras diferentes. Então, ele elenca lá 5 linguagens, as quais ele diz que são as 5 predominantes e que cada um tem uma ou duas que predomina, e aí a gente se expressa desse jeito e é a forma como a gente se sente amado e a forma como a gente expressa o nosso afeto para as pessoas. E qual a importância da gente saber disso? É que muitas vezes eu quero demonstrar afeto para alguém, demonstrar que eu amo uma pessoa. Porém, às vezes a pessoa não entende que aquilo é uma demonstração de afeto. Então, a gente entender as nossas linguagens do amor, entender a linguagem, a forma como o outro expressa o amor dele por nós, é importante porque assim a gente equaliza a relação e a gente consegue ter um certo equilíbrio em expressar e entender as demonstrações de afeto da nossa parceria. Porque a gente precisa lembrar que eu sempre falo, a gente fica, não faça pro outro aquilo que você não quer que faça pra você. E aí, normalmente, a gente vai agradar o outro pensando naquilo que nos agrada. Então, eu adoro jantar fora, então vou convidar o outro para ir jantar fora. Mas pro outro, talvez, seja mais legal que você cozinhe em casa para ele. Então, entender o outro e fazer pro outro aquilo que é legal para ele. E não, é muito legal essas linguagens do amor e tem até vários testes que você pode fazer para descobrir quais são as suas linguagens predominantes e do parceiro também. E eu super sugiro que você faça isso. Mas abrindo um pouco do relacionamento, isso em todas as relações, o ideal é que você entenda o outro e aquilo que é importante para o outro. E aí, quando você quiser agradar o outro, você trata ele como o outro e não como você mesmo. Porque senão, as duas partes vão se frustrar. Porque se, por exemplo, para você ganhar presentes é super importante e eu chegar e arrumar a casa para você, mas não te der nenhum presente, você vai ficar frustrada. E eu vou falar, poxa, eu arrumei a casa toda para ela, ficou super legal. Ela chegou cansada do trabalho e a casa estava toda arrumada e ela é ingrata, né? Fica aquela, não sabe reconhecer. Isso acaba gerando vários atritos, não só nos relacionamentos amorosos, mas também nas amizades, nas relações de trabalho, no entender como que o outro funciona. Lau, fala um pouquinho mais pra gente sobre essas linguagens e como que a gente pode aplicar isso. A linguagem do amor é como se fosse um contrato, né? Que você precisa entender quais são as cláusulas. Você precisa entender o que é que está sendo acordado. Porque às vezes a pessoa vem te dar longos abraços, te dá beijo, te dá carinho e você queria que ela lavasse a louça, que ela desse banho nas crianças, por exemplo. Mas independente de qualquer ferramenta, o que eu estava refletindo é assim, o diálogo é imprescindível. Então, você conversar sobre isso, do que é importante para você, não ficar tentando adivinhar ou tentando falar com outro, como a Lô disse, com relação à sua linguagem. E o autoconhecimento, você precisa ter consciência do que você gosta, de como você quer ser tratado e o entendimento de como o outro quer ser tratado. Porque se você não souber conversar sobre isso, por exemplo, olha, eu gostei que você me deu isso, mas eu preferia que você fizesse tal coisa. Muito obrigada. E ser real mesmo, você conseguir falar do tipo, quando a pessoa fizer, você não precisa chegar com uma voadora no peito falando, eu não queria que você tivesse feito isso. Mas, por exemplo, quando lavar a louça, nossa, eu me sinto tão bem quando você faz isso. Quando você faz isso, eu me sinto muito amada. Eu gosto quando você faz isso, é importante pra mim que você faça isso. E aí você consegue
demonstrar para o outro como você quer receber dele amor, carinho, cuidado. Então, preciso que compre alguma coisa. Ligo pro marido e falo, passa no mercado, compra não sei o que pra mim. Ele vai, passa e traz, nossa, eu adoro quando você faz isso. Nossa, me sinto muito amada quando você faz isso, é importante pra mim. Ele registra essa informação. E aí ele consegue entender. E quando você fizer alguma coisa, também pergunte, você gosta quando eu faço isso? E vou dar um exemplo muito básico. Uma vez, eu tava no carro, e aí, sabe quando você fica no carro e aí você fica assim, fazendo um cafuné no outro? Aí eu falei assim, você gosta quando eu faço isso? Eu gosto, mas... Tipo assim, eu tô achando que eu tô arrasando, porque ele tá dirigindo e eu tô aqui fazendo carinho. Mas pra ele, tipo assim, se eu fizer, gosto, se eu não fizer, ok, tô concentrado aqui porque eu tô dirigindo, entendeu? E aí, eu falava, nossa, por exemplo, fiz carinho nele a viagem inteira e ele nem falou nada, ele nem agradeceu, nem ligou, entendeu? Foi simples, foi só perguntar, você gosta quando eu faço isso? E aí, ter esse diálogo aberto. Mas a gente falou, mas não falou quais são, né? Ai, quero ver quem sabe. Quem sabe? Levanta a mão. Quem vai falar quais são as 5? Eu sempre esqueço uma, mas vamos tentar lembrar. Cola. Palavras de afirmação. Então, é quando eu falo, né, pra outra pessoa o tempo todo que eu a amo, elogio e tudo mais, são as palavras de afirmação. Atos de serviço. Então, quando eu faço coisas pra outra pessoa. Presentes, que é autoexplicativo, né? Que mais? Tempo de qualidade, então passar tempo juntos, tempo dedicado ao relacionamento, a fazer coisas juntos. E toque físico, né? Que eu sempre que eu esqueço é o toque físico. Então, o tocar, o abraçar, o pegar, fazer carinho. Por que será que ela esquece? Então essas são... Toda vez que eu vou falar dos 4, eu sempre esqueço esse. Talvez não, talvez não seja mais importante pra mim mesmo. Uhum. Né? Então, essas são as 5 linguagens. E aí, a ideia é a gente pensar mesmo quais são as nossas linguagens, como que eu demonstro mais afeto. E como que eu me sinto mais amado. Quando alguém faz alguma coisa pra mim, o que é importante a outra pessoa fazer? Você já parou pra pensar nisso? O que é importante que a outra pessoa faça que faz você se sentir amado ou amada? E como que você faz as pessoas à sua volta se sentirem amadas? Isso é importante, porque aí a gente começa a identificar e ter essa consciência nas relações, né? Que é o que a gente está dizendo aqui. A gente ter essa consciência de como eu gosto de me sentir amada e de como eu gosto de expressar o meu afeto vai fazer toda a diferença, porque eu consigo, no diálogo, expressar. Porque muitas vezes a gente vai conversar, mas a gente nunca parou para pensar nisso. Você não sabe nem como dizer, nem o que dizer, o que é mais importante, o que é menos importante. Então, a gente ir tomando consciência e entendendo quais coisas que são importantes na relação, formas de expressar afeto, formas de se sentir amado, na hora da gente dialogar e entender o outro e principalmente entender a si mesmo, isso vai fazer toda a diferença. Principalmente no dia a dia, né? Esses dias eu tava guardando, arrumando, limpando, falando, na hora, como é que chegar, eu quero que a casa esteja arrumada e não sei o quê. Aí eu parei e pensei, mas se a casa estiver inteira arrumada e eu estiver cansada e não conseguir sentar e conversar com ele, não vai adiantar. Aí eu larguei tudo. Não acredito que a sua casa fica bagunçada. Muito. Não, acredito nisso. Mas foi isso que eu pensei. Eu falei assim, pra ele, a casa estar arrumada não faz diferença. Faz diferença eu conseguir sentar com ele e conversar só com ele, eu e ele. Então, não adianta eu posso me matar e deixar a casa um brinco e ele vai falar. Você não faz nada pra mim. Eu cheguei e você nem ligou. Exatamente. Não, eu vejo assim, tem a predominante, às vezes são duas. Eu não sei dizer quais são. Mas, por exemplo, no meu caso, atos de serviço. Mas, eu tava pensando agora sobre palavras de afirmação. Esses dias, o meu marido me fez um elogio, assim, muito profundo, que eu fiquei muito feliz. Ele disse algo assim, você é capaz de fazer tudo o que você quiser, porque você... E eu disse, nossa, acho que em 27 anos de casamento ele nunca tinha se expressado dessa maneira. É uma palavra de afirmação. Não tenho nem roupa pra isso. Não tem nem roupa. Eu fiquei profundamente emocionada de ouvir esse reconhecimento, porque eu sei que eu sou capaz, mas eu queria ouvir que ele me enxerga assim, né?
E em relação a atos de serviço, eu tava pensando assim, às vezes a pessoa não precisa nem fazer. Porque teve esses dias, ele disse, você quer que eu guarde o carro? Eu disse, não precisa, eu posso guardar. Mas ele se ofereceu, ele fez um gesto. Disponibilidade. Embora tenha sido palavra, ele se mostrou disponível para me servir. Fazer a ação. E nem precisou fazer, olha que beleza, né? Eu fiz. Ou, para a pessoa que se sente amada com o ato de serviço, se o outro não fizer, mas mandar alguém fazer, resolve também. Ah, comprou uma máquina de lavar louça. Né? Super ato de serviço pra mim. Mas é o autoconhecimento que vai fazer você se entender, porque tudo isso faz falta no relacionamento. Para um relacionamento amoroso, a gente precisa de tudo isso para ele ser bom. Então, por mais que tem pessoas que realmente não gostam do toque físico, não é que a pessoa não gosta, mas é que pra ela não quer que fique pegando. Tem gente que nem quer que fique pegando. Então, tipo assim, na hora que a gente sentar e abraçar, namorar, ok. Depois não fica de melação que eu não gosto. É importante naquele momento ter o toque físico. Isso é pra todo mundo. Então, todo mundo vai ter ali as 5, mas a gente tem algumas que são predominantes. Mas só você se conhecendo, se sentindo, se percebendo é que você vai entender. Porque antes de gravar o vídeo, a gente até ficou, qual é a sua? Qual é a minha? Qual é? E isso fez a gente refletir muito do tipo, como eu me sinto amada? Ah, quando ele faz isso eu gosto, quando faz aquilo eu gosto. E aí é a todo momento. Porque nós que somos mulheres, principalmente, somos cíclicas. Então, foi o que eu falei. Tem dia que, né, o ato de serviço para mim é importante, mas ali na TPM, às vezes, talvez, um toque físico seja mais importante. Mas tem TPM também que o toque físico some daqui. Não me abraça, não. Um chocolate. O chocolate é mais importante. Mesmo que jogue de longe. Exato. Então, vai depender de como tá. E se você não tem esse autoconhecimento e se você não tem essa abertura do diálogo no relacionamento, nada vai dar certo, nada vai rolar. Então, se permita, se descubra seu parceiro. Essa descoberta pode ser muito interessante de fazer mesmo os dois. Vamos conversar sobre isso? O que você acha? Se você está assistindo esse vídeo aqui, já manda pro mozão, já manda pra mozona? Mozão é todo mundo. Manda pro mozão e já fala, vamos conversar sobre isso depois? Vamos pensar sobre isso depois? Aí, ó, já é um momento para vocês criarem e viverem ali juntos e irem se descobrindo. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!